Toda vez que aparece uma variante nova de vírus ou uma nova epidemia, eu recebo a mesma pergunta: Dr. Lucas, como é que eu faço para não ficar doente? A resposta é bem óbvia: tenha uma defesa imunológica forte, robusta. Agora, como fazer isso? Como é que a gente pode ter uma imunidade realmente forte para se defender de qualquer epidemia, pandemia, vírus, bactéria, fungo, seja lá o que for? Essa pergunta do como fortalecer é que eu vou focar um pouco mais aqui no órgão que é o maior órgão responsável pela defesa imunológica do corpo humano. Qual você acha que é? Eu só vou responder ao final do vídeo e provavelmente você vai se surpreender com a resposta. Olha aqui, vamos falar um pouco de imunidade, que é um tema bem quente, bem necessário sempre, todos os momentos da nossa vida. Vamos falar um pouco assim, qual é o principal órgão? O que a gente mais ouve falar é a respeito do intestino, não é isso? Você deve ter ouvido muitas vezes falar que o intestino concentra 70% das células de defesa do corpo humano. E isso é uma realidade? É uma realidade. A gente tem diversos tipos de artigo mostrando que o intestino concentra de 70 a 80% das células de defesa das células imunológicas. Será que só por isso ele é então o maior responsável pela defesa? Vamos entender aqui nesse vídeo. Fica comigo. Baseado nesse dado que o intestino contém 70% a 80% das células de defesa, muitos autores, muitos médicos, muitos colegas nutricionistas afirmam com toda certeza de que se você cuidar bem do seu intestino, pronto, você já tem 70% da sua defesa imunológica garantida. Então seria faça uma dieta natural, evite alimentos processados, corte alimentos inflamatórios, corte glúten, corte leite, consuma prebióticos, consuma probióticos, faça a suplementação daqueles elementos mais necessários. Pronto, está garantido aí 70% da sua imunidade. Aí o restante está dentro dos 30%. Tenha um bom sono, faça atividade física, algum tipo de suplemento necessário, já era, está garantido, imunidade 100%. Então bora, é só correr pro abraço, vamos ver se é isso mesmo. Olha, aqui eu vou tentar te mostrar com esses desenhos esquemáticos como é que funciona a barreira de defesa intestinal. Então ali na direita você está vendo, não vou te mostrar desse jeito, isso aqui fica muito difícil apresentar. Vamos mostrar de uma forma mais didática? Eu trouxe um videozinho legal aqui para te explicar, olha lá. Isso aí é o intestino humano, né? O esôfago dentro de um corpo de uma pessoa. Veja bem, a gente consome os alimentos, eles entram pela boca, atravessam o esôfago e vão caminhando ali, acompanha comigo, passando pelo esôfago, passando pelo estômago e vencendo o ácido do estômago até que chega no intestino. Isso aí é uma visão do intestino por dentro, uma representação 3D. Essas bolinhas são as vilosidades que aumentam a capacidade de absorção. Essa base que está sendo mostrada é uma base linfóide, é um órgão de defesa do intestino que fica monitorizando tudo o que está acontecendo. Vamos dar um zoom ali na superfície, olha lá em cima. Você tem as bactérias da flora intestinal passando ali em cima, você tem diversas células de defesa embaixo, você tem as células do intestino com as vilosidades no meio, mostrando uma diferença de ambiente. Então lá em cima passando bactérias e comida e diversos tipos de nutrientes. Essa célula M é uma das células de defesa. Olha essa célula que está chegando, que legal, é a célula dendrítica. Ela manda ali uma espécie de olhinho para pegar e ver as bactérias que estão ali passando. Se ela identifica que são bactérias benéficas, ela manda essa sinalização aí azulzinha, indicando para as outras células de defesa, ela está ali avisando a turma, pessoal, olha, tá tudo bem. Então ela está mandando só a interleucina 10 praticamente, e essa célula T, ela caminha então pelas vilosidades e assim ela avisa todo o intestino. Ó, pessoal, não precisa ficar muito inflamado, tá tudo bem, a gente está com a mucosa boa, as bactérias que estão aí são gente boa. Mas dá uma olhada então como o cenário pode mudar. A célula dendrítica vai fazer ali a sua leitura do que está acontecendo. E olha só, a mucosa abriu, ela se rompeu. As bactérias estão começando a invadir, repara que elas estão conseguindo passar por entre as células do intestino e começar a causar uma certa bagunça, um certo furdunço, está tendo invasão na área, as células começaram a perceber e olha só, mudou a sinalização. A célula já está passando a emitir uma sinalização avermelhada. São outras interleucinas, são outros sinais. E aí a célula dendrítica veio então chamar a turma, ó. Chamou uma galera a mais aí que está liberando esses leucócitos, então estão liberando outros tipos de substâncias. E olha lá, o intestino está todo aberto, a mucosa lá em cima está aberta, está maior bagunça e chegou o neutrófilo. O neutrófilo está engolindo bactéria e ele explodiu.
Ele engoliu tanta bactéria ali que ele explodiu e fez o processo aí de apoptose. Deu toda uma reparada no local, conseguiram vencer a inflamação. Você vê que isso gerou toda uma inflamação. E aí isso inclusive lesionou as células do intestino. Tá vindo a turma aí fazer o reparo e olha que legal. Aí agora as células intestinais estão se refazendo e tudo tá voltando ao normal como deveria ser. Não fica melhor ver num vídeo assim? Então vamos lá. Imagina que tem um processo intestinal que está gerando algum tipo de inflamação. Por exemplo, ali um alimento. Ele pode gerar aquela confusão toda? Pode. Um alimento tem essa capacidade. Uma bactéria nociva tem essa capacidade. Um vírus que a pessoa engula, que ela ingira. Então dizem até que o covidão, a maior parte da contaminação pelo covidão seria inclusive via oral, não é nem via respiratória. Porque ele faz uma bagunça lá, abre a mucosa, abre a permeabilidade do intestino e aí está sujeito a entrar toda aquela cascata inflamatória. E aí, regente, entenda, essa cascata inflamatória, toda essa sinalização, ela se traduz no sangue também. Aquelas substâncias ficam sendo levadas para o sangue. Então, às vezes a gente dosa de um paciente marcadores inflamatórios e a gente às vezes não sabe explicar da onde que está vindo, porque a pessoa não tem dor em lugar nenhum, não tem nenhum motivo de gripe, de resfriado, de nada, e os marcadores inflamatórios estão mais altos. O principal órgão que gera inflamação é justamente o intestino. Então, olha só, como um alimento nocivo, como uma bactéria, como um vírus, pode causar um grande estrago. Então, imagina aquele vídeo de novo, aquele cenário, e um monte de vezes isso acontecendo o dia todo. Então, um alimento inflamatório, outro alimento inflamatório, uma bactéria inflamatória, um vírus inflamatório, abrindo o espaço da mucosa, ou se você não cuida bem da mucosa do intestino, tá faltando vitamina A, tá faltando suplementação, o intestino tá sempre ali cheio de fezes, não tem hábito bom, não tem ritmo bom, não tem ingesta de fibra, não tem consumo de produtos naturais, é sempre produto processado, e aí etc, 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 e aí pronto. Rompe essa barreira e causa inflamação. Essa condição é chamada de leaky gut. Olha lá, só para lembrar do vídeo, é as células entreabertas, permitindo com que entre diversas substâncias e bactérias e agentes nocivos que não eram para entrar. Então, metal pesado, proteínas inteiras, moléculas grandes, isso aí tudo chama leaky gut. Quer dizer, o intestino está vazado, olha lá. Aquela camada azul de mucosa se rompeu, a bactéria está conseguindo entrar em larga escala. Por quê? Porque o intestino está vazado, é o leaky gut. Então, olha, está fazendo sentido, né? O intestino tem 70% das células imunes, ele é responsável por ficar detectando diversas substâncias que nós estamos entrando em contato pela saliva, pelo aquilo que nós engolimos, e essa defesa, então, ela é primordial para a gente poder ter boa imunidade. Até aqui eu estou achando tudo correto, mas será que por causa disso o intestino então é o principal órgão? Vamos entender de forma melhor. Leaky gut primeiro, tem muita gente que nunca ouviu falar muito disso, eu vou te dar um resumo aqui. É o seguinte, se você acha que você tem leaky gut, provavelmente você tem. O ponto é em que grau que você tem, mas leaky gut já está associado com quadro alérgico, então se tem alergia, provavelmente tem. Metabolismo ruim, dificuldade para emagrecer, gula, compulsão alimentar. Tem ligação com câncer, já tem algumas teorias mostrando e algumas boas evidências mostrando relação com câncer. Muitas manifestações de pele, doenças autoimunes de todos os tipos, vitiligo, dores articulares, lúpus, etc. Quadro de demência, fadiga crônica, brain fog, tem um vídeo meu no canal já no perfil, se você quiser dar uma olhada lá para entender melhor a respeito de brain fog, é um funcionamento cerebral meio ruim, né? Deficiências imunológicas, deficiências nutricionais, dores articulares por todo lado. Leaky gut tem a ver com tudo isso. Se você está falando, Lucas, mas da onde você está tirando? Ó, toma aí uma chuva de referências para você ver que isso não é uma invenção da minha cabeça. A gente já tem muito dado científico mostrando que realmente leaky gut é uma realidade e se o intestino está permeável demais, se ele está vazado demais, a imunidade da pessoa não fica boa e aí ela fica debilitada em diversos aspectos. Beleza? Então tá aí. O intestino tem um papel sim fundamental na imunidade e o leaky gut é uma das coisas que você precisa prestar muita atenção. Então, o leaky gut está associado com flora do intestino, nutriente, alimento inflamatório, está associado com tudo isso aí. Mas será que só por causa disso ele é então o intestino, o principal órgão da defesa imunológica? Agora eu vou te dar a resposta. Olha só,
existe um elemento oculto que não é nenhum desses que eu falei agora, que não tem a ver com dieta diretamente, não é algo que você ingere, mas ele está diretamente ligado. Olha lá, em todas as camadas. Presta atenção. Esse elemento causa desbiose, ou seja, ele altera o equilíbrio bacteriano naquelas bactériazinhas que estão passando lá. Esse elemento ele destrói aquela mucosa que é aquela camada azul que permite com que a defesa primária ali se torne forte, para não deixar que comece a entrar para dar trabalho para o intestino. Esse mesmo elemento ele aumenta a permeabilidade, ele causa leaky gut por si só. Ele fica causando inflamação naquelas células de defesa que estão logo abaixo. Ao invés de ficar dando sinalização de que está tudo bem, como se fosse aquela sinalização azul, ele fica fazendo com que as células fiquem mandando sinalização vermelha, mostrando que tem problema, que tem alguma coisa errada o tempo todo. Além disso, esse elemento oculto, ele ainda atua na inflamação sistêmica de forma constante, causando inflamação no sangue todo. Então veja bem, é um elemento que não tem a ver com dieta, não tem a ver com comida, não tem a ver com o que você ingere, tem a ver com outro aspecto. E adivinha só qual é? É justamente o estresse. Se você pensou que era o estresse, é isso mesmo. Eu tenho falado mais fortemente de estresse porque é um aspecto que as pessoas não dão valor por não conhecer tanto. Então, o estresse crônico, ele destrói a sua saúde intestinal ou da pessoa que não sabe ainda gerenciar o estresse em todas as etapas. E está aí embaixo a referência, se você quiser dar uma olhada, de um bom artigo de revisão de 2020, deixando isso muito claro. Então, o estresse muda o equilíbrio das bactérias, abre o intestino permitindo com que entrem proteínas grandes, protozoários, vírus, bactérias que não deveriam entrar, causando uma série de problemas, que é o que o leaky gut causa. Então o estresse faz leaky gut independente da dieta que você coma. É isso que você tem que entender. E ele também fica ativando a célula de defesa a ficar mandando sinais de que não está tudo bem, aquele sinal vermelho, chamando células toda hora ali para ficar olhando o intestino, além de provocar inflamação no sangue também. Então, veja bem, se o estresse crônico ele atrapalha o seu intestino todinho, então possivelmente o órgão que tem a principal responsabilidade na defesa imunológica é o cérebro. Olha, mas como assim, Lucas? Veja bem, uma pessoa que tem então estresse muito elevado, ela normalmente não faz escolhas dietéticas boas. Por que a pessoa se entope de alimento processado? Normalmente é com esse argumento, eu mereço, eu estou muito estressado, eu preciso comer aquilo ali porque eu não estou muito bem do ponto de vista que sempre se resume a estresse crônico. Então, a pessoa que consegue, o regente que já quer aprender a gerenciar estresse crônico, ele automaticamente já começa a fazer escolhas dietéticas melhores. Ele consegue ter mais autocontrole para fazer uma dieta mais saudável, para evitar tanto alimento processado assim. E por outro lado, se ele não gerenciar o estresse, não será suficiente pela dieta o controle dessas barreiras intestinais todas. Se você quer ter uma saúde intestinal plena, você precisa gerenciar estresse. Senão você continua com leaky gut, continua com inflamação intestinal. É por isso que tantas pessoas que têm diversos tipos de doenças intestinais, elas percebem com muita facilidade que quando o estresse está muito acionado, o intestino delas não funciona bem. Então, olha que interessante. O cérebro é o responsável da imunidade. E olha que interessante. Se você aprender a gerenciar estresse, como mostra essa revisão sistemática de literatura, programas que ensinem gerenciamento de estresse, elas produzem até 15% de busca por qualidade de vida de outros aspectos que não são o estresse. Então, quem aprende a gerenciar estresse, automaticamente já quer fazer uma dieta melhor, já quer dormir melhor, já consegue dormir melhor, já quer praticar algum tipo de atividade física, já começa a entender que a saúde precisa de mais atenção, porque o estresse já está melhor gerenciado. Então, há uma melhoria global do comportamento para fazer com que a imunidade se fortaleça. Então, aquele 70% de célula linfóide fica garantida porque a pessoa consegue fazer uma dieta com mais qualidade e, ao mesmo tempo, ela não permite que o estresse crônico
crônico atue no leaky gut, causando aquele problema todo de abertura e de falha de defesa nesse órgão tão grande de defesa que é o intestino, e ele ainda busca os outros comportamentos que são responsáveis por aquele 30% extra, digamos assim, de defesa de modo geral. Então, se você quer ter boa imunidade, não basta cuidar somente da dieta, não basta você simplesmente querer fazer um pouco mais de atividade física também. Você tem que aprender gerenciamento de estresse. Lucas, mas eu não tenho ideia nem por onde começar o gerenciamento de estresse. Então, dá uma olhada no link que tem na bio, conheça um pouco mais da neuroelasticidade, é o meu programa completo de gerenciamento de estresse, ou clica no link abaixo se você está vendo aí no YouTube. Então, entenda, regente, é você o responsável, não é a comida que você come. Você que escolhe a comida que você come. Se você está escolhendo uma comida errada porque está estressado, então aprende a gerenciar estresse. Se você já come bem, mas percebe que o intestino não está bom, a imunidade ainda não está boa, você já dosou seus exames, a vitamina D está boa, a C está boa, a está boa, está tudo beleza. Provavelmente, ou seu sono não está com boa qualidade, ou seu estresse não está gerenciado. Se já está dormindo bem, ou não dorme bem porque o estresse não está gerenciado, então você tem que aprender a gerenciar estresse, e a gente já tem neurociência o suficiente para você aprender a fazer isso. Seja um regente da sua própria saúde, um abraço e até a próxima.